Paz seja convosco, meu amado irmão. É uma alegria estarmos novamente juntos. Hoje é o 9º dia. Nós temos aí lançado sementes e eu também tenho recebido estas sementes na minha vida, no meu coração. E a semente de hoje fala sobre as finanças. É uma alegria saber que Deus ele quer nos abençoar. Quando olhamos para o que está escrito em Jeremias, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, os pensamentos de paz, para vos fazer prosperar. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos de mal. Na verdade, Deus ele quer que nós venhamos ser abundantes, venhamos ter uma plenitude no nosso interior, mas também recebermos no nosso exterior. Jesus ele já disse que aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ele vai acrescentar as outras coisas. Jesus ele nos fala sobre não andarmos ansiosos pelo que haver de comer, de beber, de vestir, mas ele diz que tem um Pai que cuida de nós. Mas como cooperadores de Cristo, nós também precisamos entender que iremos ter que fazer a nossa parte. E a nossa parte implica em sermos esse parceiro com Deus, ouvir a sua voz, estar atento ao que Ele está nos dizendo e nos falando. Diante disso, nós vamos ler o texto deste dia, que está em Lucas no capítulo 5, do versículo 1 ao 10, a palavra de Deus diz assim: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixado por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos seus companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meu amado irmão, aqui nós vemos um milagre extraordinário. Pedro, diante do milagre de que Jesus ali proporcionou na vida deles, ele juntamente com os seus sócios tiveram ali uma provisão extraordinária, ou podemos dizer assim, um resultado de um trabalho extraordinário. E nós vemos que tudo isso aconteceu porque eles estavam com Jesus. A importância de nós estarmos com Jesus. Nós temos dito, hoje é o dia 9, mas desde o dia 1 nós temos falado sobre essa importância de estar na presença. Nós temos falado sobre erguer o altar, de estar no lugar secreto. E tudo isso é um trabalho na criação de um ambiente para nós estarmos mais sensíveis ao que Deus vai falar. Então eu quero dizer novamente, nós vamos falar sobre isso, que você vai ter dificuldades se você não busca Deus diariamente. Você pode encontrar o favor de Deus. Nós vemos muitas vezes que Jesus ele teve compaixão de pessoas e foi até elas e as abençoou. Você pode receber bênçãos através de alguém que está orando por você, por intermédio de um terceiro. Você será abençoado por Deus. Mas nós também
temos que ter as nossas experiências, e nós vemos que muitas vezes grandes coisas estão atreladas a uma comunhão pessoal, a algo que Deus quer liberar na tua vida, algo que Deus quer fazer com você, algo que Ele quer estabelecer, você e Ele. Isso é algo precioso. Nós vemos aqui que através da presença, Jesus estava ali com os discípulos, eles puderam experimentar algo extraordinário. Jesus, ele pode fazer grandes coisas na tua vida, meu irmão. E eu quero que você creia. Eu quero que você, a partir desta semente, entenda que Deus, ele quer trazer um milagre na sua vida financeira. Ele quer trazer liberações. Se é um emprego que você precisa, ele tem o melhor. Se é algo que você precisa romper, o rompimento está em você ouvir a voz de Deus. O rompimento está em você estar sensível, porque com certeza Deus, ele sabe o melhor. Deus, ele sabe o que eu devo fazer hoje. Deus, ele sabe como eu devo proceder. Assim, se nós ouvirmos as suas orientações, realmente nós iremos ser vitoriosos, seremos vencedores, seremos abundantes, seremos abençoados em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que Deus, ele está conosco em todo o tempo. E você sabe disso. Nós, diante da palavra, nós sabemos que Deus está comigo. Que Deus está com você. Nós sabemos que Deus, ele nunca nos deixou. Mas uma coisa nós precisamos entender, que nós precisamos aprender a ouvi-lo. A instrução, ela faz a diferença. Uma coisa é ter a promessa. E nós temos a promessa. Deus está conosco, Deus nos guarda, Deus nos livra. Mas outra coisa é você saber a oportunidade certa de algo acontecer. Foi o que aconteceu exatamente com os discípulos. No versículo 4, olha o que diz aqui a palavra. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Então, Jesus, ele sabia que os discípulos tinham trabalhado a noite toda. Ele conhecia a rotina dos pescadores, ele sabia que com certeza naquele horário eles já tinham trabalhado, porque havia um costume de se trabalhar muito cedo na madrugada, às vezes até a noite, e naquele horário eles já estavam retornando do trabalho. E ele então pede novamente, ele dá a instrução. E aí você pode dizer, puxa, os discípulos eram privilegiados porque eles tinham Jesus com eles todo o tempo. E aí com certeza é mais fácil você estar com Jesus em todo o tempo. Hoje é um pouco difícil para nós, mas eu quero te mostrar algo que o próprio Jesus disse em João capítulo 15, capítulo 14, versículo 15, ele diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Este é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Nós temos alguém como Jesus. Assim como Jesus estava ali presente com os discípulos. Depois da ressurreição, ele ascende aos céus e ele está hoje à destra de Deus Pai. Mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro encorajador. Ele enviará outro como eu, que estará com vocês em todo o tempo. Então nós temos na pessoa do Espírito Santo uma ajuda, assim como os discípulos tinham a presença de Jesus com eles. Então nós podemos receber orientações, nós podemos receber a palavra, nós podemos receber uma instrução. Então nós vemos aqui que aqueles discípulos receberam a palavra, e nós podemos receber a instrução também através do Espírito Santo, através da comunhão. Deus quer falar conosco. Imagine uma pessoa sensível ao Espírito Santo e ela recebendo orientações no seu dia a dia. De repente, num determinado dia, o Espírito Santo orienta: olha, vai naquele lugar, ou ele dá uma ideia para ser aplicado. Entenda, meu irmão, que nós podemos romper porque nós temos tudo em nossas vidas para isso. Precisamos, em primeiro lugar, crer, e segundo, interagir. Essa é a palavra de hoje: interagir.
A interação com Deus, o interagir com o Senhor, fará então que eu venha receber essa instrução. A instrução é algo diferente da promessa. A promessa é algo que está ali na palavra, disponível para nós, a todos aqueles que creem. Tudo que está aqui na palavra está disponível para as nossas vidas. Agora, a instrução é algo específico. Jesus disse: vai e lance a rede agora, nesse momento, e nós poderemos receber esta instrução. E a palavra diz que a pesca foi extraordinária. Foi algo que naquela época era impossível. E nós vemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Olha o que diz aqui no versículo 5. Mestre, nós trabalhamos durante toda a noite e não pegamos nada. Aqui nós vemos aqui que muitas vezes a força humana, muitas vezes ela não traz resultados esperados. Mas olha o que ele diz aqui: por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Imagine que se fosse outra pessoa que tivesse pedido, ele acho que ia mandar aquela pessoa embora daqui. Falou assim: olha, você não sabe o que você está falando, né? Nós somos pescadores profissionais, a gente já a noite inteira nós varremos essas águas aqui e não tem nada. Mas olha o que ele diz: por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Isso mostra que tudo aquilo que Deus te pede, tudo aquilo que Deus te traz, e é o que Ele está nos trazendo neste dia, nesse dia 9, nós não podemos desprezar. Não despreze as palavras do Senhor. Por mais que pareça impossível, de repente na sua mente diz: eu já fiz isso. Na sua mente diz: eu já tentei, eu já fui, eu já fiz todas essas coisas e não deu certo. Mas Deus está dizendo que Ele está liberando a palavra novamente, no mesmo lugar, naquele mesmo local aonde eles não buscaram ou que eles não tiveram resultado nenhum. Sobre a palavra, sobre a bênção de Jesus, eles foram, e a Bíblia relata que eles encheram as redes a ponto de quase rasgar. O barco veio tão cheio que estava ali a ponto de afundar. Eles tiveram que pedir ajuda para outras pessoas, porque a bênção de Deus, ela não é somente algo individual, mas ela atinge as pessoas que estão ao seu redor. É isso que Deus está nos dizendo. Ele vai trazer esse milagre para todos que estão à sua volta. Todos vão se beneficiar daquilo que Deus irá fazer na sua vida, porque eu creio, meu irmão. Eu creio que Deus ele vai fazer. Às vezes, e isso é bom porque às vezes nós vamos galgando como se fosse um degrau, vamos nos deparando e nos relacionando com a palavra, recebendo uma orientação, recebendo uma liberação aqui, e aí a nossa fé ela vai se fortalecendo. Por isso que quando nós chegamos hoje no dia 9 e a palavra está dizendo sobre finanças, rompimento, um milagre extraordinário como um resultado em nossas vidas, eu creio. Eu creio porque a partir do momento que nós estivemos ali desde o dia 1, vendo em diferentes textos da Bíblia, tudo aquilo que Deus pode fazer, com certeza, neste dia 9, a nossa fé está muito mais fortalecida. Por isso, se você não ouviu, não participou dos outros dias, volte lá desde o dia 1. Deus vai trabalhar no teu interior e Ele vai gerar uma fé extraordinária que vai fazer que você venha romper e trazer grandes coisas para a sua família, para a sua casa e para aqueles que estão ao seu redor. Então nós vemos aqui que muitas vezes a maneira de Deus agir vai até nos constranger. Olha que Deus ele é tão bom, o caráter dele é tão marcante, que quando nós vemos aqui, olha o que diz no versículo 8, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Então nós vemos que é dessa forma que Deus age. Muitas vezes ele vai te surpreender. Às vezes você vai dizer: Senhor, eu não era merecedor. Senhor, nossa, diante do Senhor fez, sabe, eu vejo o quanto limitado eu sou.
E é assim que Deus ele age, ele nos constrange com o seu amor, com a sua presença, mas esse é um constrangimento bom. Não é aquele constrangimento que te coloca para baixo, na verdade é um reconhecimento da grandeza de Deus, da bondade de Deus, de quem Deus realmente é. Jesus chega para Simão e diz: olha, não tenha medo, porque de agora em diante você será um pescador de gente. Aqueles homens tiveram suas vidas mudadas, mas aqueles seus ali da vila de pescadores, as pessoas que estavam ali, receberam o milagre, porque toda aquela bênção, todo aquele milagre extraordinário daquele dia ficou ali como um resultado do que Jesus tinha feito. Por isso, meu irmão, eu quero te perguntar: você quer receber uma instrução? Se a sua resposta é sim, sim, pastor, eu quero receber uma instrução, então eu vou pedir, comece a interagir com Jesus. Comece a orar, comece a buscar, comece a apresentar diante do Senhor as suas ideias, o que você tem em mente, o que você gostaria de fazer. Nós vimos há uns dias atrás sobre o sonho. Coloque o sonho diante do Senhor, coloque as suas necessidades, a sua condição hoje, o que você necessita. Eu sei que Deus ele sabe de tudo isso, mas Ele quer interagir conosco, é dessa forma que Ele estabeleceu. Às vezes as pessoas dizem: eu nem fico pedindo, porque Deus já sabe o que tem que fazer. Realmente Ele sabe, mas Ele quer conversar conosco, Ele quer ter uma interação, Ele quer estabelecer algo dentro de nós. Então nós não podemos desprezar isso. Comece a apresentar, tenha uma vida de oração, tenha uma sensibilidade ao Espírito Santo, e você vai receber uma instrução, você vai ter essa palavra extraordinária na sua vida. Em um determinado momento você vai receber uma instrução: faça tal coisa, entre neste lugar, pegue tal coisa, e Deus ele vai trazer um rompimento na sua vida financeira. E isso, eu creio que isso vai acontecer. Nesse ano de 2020, muitos irmãos experimentaram um rompimento desse. Em meio à pandemia, muitos receberam ideias, muitos tiveram portas abertas, muitos foram enviados a um lugar de bênção, pessoas chegaram até eles sendo o canal do favor de Deus. Então, meu irmão, creia. De repente você está a uma pessoa do favor, de repente você está perto do local onde Deus tem a bênção para a sua vida. Por isso você precisa estar atento. Nós temos a promessa, Deus está conosco, mas nós precisamos da orientação. E eu termino aqui este dia 9 enfatizando isso. Temos a promessa, temos a palavra, mas precisamos da orientação. Guarde isso, escreva isso. Você vai precisar num determinado momento da sua vida, e você parar para ouvir o Senhor vai fazer toda a diferença. Amém, meu irmão? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, agradecemos por estarmos neste dia 9, Pai. Todas as sementes lançadas, ó Deus, são preciosidades, Senhor, para as nossas vidas. Ó Deus, eu creio, Senhor, que haverá rompimento, que haverá, Senhor, ó Deus, como Pedro ficou espantado do que o Senhor fez. Ó Deus, os teus filhos vão ficar espantados, Senhor. Ó Deus, vendo o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu caráter. Ó Deus, a tua mão abençoadora. Eu peço, Senhor, por os lares, pelas vidas, Senhor. Libera, Senhor, instruções. Ó Deus, e nós sabemos que nós precisamos fazer a nossa parte, e uma delas é estar contigo. Nos ajude, Senhor. Oh Deus, coloca fome, sede, coloca, Senhor, esse senso, Senhor, de necessidade, Pai, de estar contigo, porque nós precisamos, porque sem ti nada podemos fazer. Sem ti, Senhor, nós não vamos conseguir. Nós precisamos da instrução, nós precisamos, Senhor, da orientação, nós precisamos, Senhor, da tua bênção, nós precisamos da liberação de virtude, de poder sobre as nossas vidas. Sem isso não haverá um rompimento. Sem isso nós apenas teremos, Senhor, na teoria, ó Deus, a palavra em nossas mentes ou diante de nós, mas nós precisamos, né, realmente da tua intervenção
E é isso que nós temos buscado nesses dias. Oh Deus, assim nós agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Guarde esta palavra. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? E nos vemos amanhã, no dia 10. Com certeza, mais bênçãos virão, mais palavras, mais instruções sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.